Introdução ao livro de Isaías. Para Isaías, palavras são aquarelas, melodias e cinzéis para criar verdade, beleza e bondade. Ou como poderia ser também martelos, espadas e bisturis para desfazer pecado, culpa e rebeldia. Isaías não se limita a transmitir a informação. Ele cria visões, passa revelação, suscita fé. É um poeta no sentido mais fundamental, um criador, tornando Deus presente e fazendo dessa presença algo indispensável. Isaías é o profeta, poeta por excelência do povo hebreu. Isaías é uma grande presença na vida de quem vive pela fé em Deus, de quem se sujeita a ser formado pela palavra de Deus e vive na expectativa do santo. O santo, o nome característico de Deus em Isaías é o Santo. Quando lemos essa abrangente coletânea de mensagens pregada ao antigo povo de Israel, encontramos-nos imersos na presença e na ação do Santo. Quanto mais passamos refletindo acerca das palavras de Isaías, mais a palavra santo se destaca em nossa compreensão. Se alguma vez santo foi mero jargão religioso e insípido em nosso vocabulário, a pregação de Isaías transforma-o em algo resplandecente. A santidade é a qualidade mais atraente, a experiência mais intensa que podemos obter da vida. Vida autêntica, vivida mesmo, não vida observada e desfrutada à distância. Entramos no barco das operações do próprio Deus, em vez de apenas falar ou ler a respeito delas. A santidade é um forno que transforma homens e mulheres que estão inseridos neles. Santo, santo, santo. Não é um bordado, é uma bandeira de uma revolução. A revolução. O livro de Isaías é vasto e trata praticamente todos os temas relacionados com o povo de Deus neste mundo. A arte impressionante de Isaías consiste em tomar o material da experiência humana comum e, com frequência frustrante, e mostrar que Deus usa exatamente esse material para criar, salvar e dar esperança. À medida em que esse vasto panorama se descortina diante de nós, fica evidente que nada é descartável para Deus. Ele usa todos e tudo como o material para a sua obra, que é a recriação do caos em que transformamos nossa vida. Sinfonia é o termo que muitos consideram adequado para captar a fusão entre a simplicidade e a complexidade evidente no livro de Isaías. A linha principal é, sem dúvida, a obra da salvação de Deus, a sinfonia da salvação. O nome Isaías significa Deus salva.
Os temas proeminentes desenvolvidos nessa extensa sinfonia são juízo, conforto e esperança. Esses três elementos estão presentes em quase todas as páginas, mas cada elemento também confere distinção aos três movimentos do livro que de forma tão contundente representam a salvação. Mensagem de juízo do capítulo 1 até o 39. Mensagens de conforto do capítulo 40 até o 55. Mensagens de esperança do capítulo 56 até o 66. Inteligente, de boa família, com boas relações, Isaías tinha todos os motivos para seguir uma carreira de sucesso como proprietário de terras ou político. Mas uma experiência por volta dos 18 anos de idade com o Santíssimo mudou o rumo de sua vida. Por mais de 40 anos, ele foi o embaixador de Deus para a corte real, enfurecendo reis medrosos e guiando um rei decente que ainda se encontrava no meio da caminhada. Os bons cidadãos de Judá, desfrutando uma economia próspera, adoravam qualquer deus que estivesse no cardápio. Ricos homens de negócio utilizavam táticas legais implacáveis contra os menos favorecidos. Suas esposas desfilavam com roupas caras e o rei Acaz tinha uma impressionante réplica de altar assírio instalado em Jerusalém. Santo, santo, santo era uma expressão estranha no vocabulário daquele povo. Elas se preocupavam com as ameaças à segurança nacional, mas achava que a solução era ter políticos inteligentes em vez de fazer o que Deus mandava. Quanto mais perigosa a situação ficava, mais eles se entregavam ao álcool e ao sexo. Por volta de 740 a 690 a.C., ironicamente, os políticos de Judá achavam que seu maior inimigo era seu primo do norte, Israel. Na verdade, eles estavam felizes pelo fato de que a economia e o governo de Israel estarem em decadência na época de Isaías. Eles se alegravam ao ver que a Síria estava destruindo Israel e só despertaram para a realidade quando o Império Assírio começou a avançar e quase engoliu Jerusalém também. Judá conseguia ver a destruição de Israel como um aviso para ele. Na distante Grécia, o povo durante as gerações residiu em vilas, mas depois inventaram o que se chamava polis ou cidade-estado. A palavra política tem origem na polis. Os gregos gostavam de política. Comparado com os burocratas assírios e egípcios, os estados gregos eram pequenos, o bastante para permitir que se fizesse experiências governamentais. Era possível dar a cada homem livre uma voz em decisões maiores, embora na prática pequenos grupos de homens ricos controlassem
muitas das cidades-estados na maior parte do tempo. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Isaías, contida na Bíblia, a Mensagem.